Olá, crianças! Boa noite! Eu sou a tia Marleide mais uma vez aqui com vocês. Viemos mais uma vez para estudar mais um profeta, né? Nós estamos nas aulas da EBD online. Graças a Deus estamos já com o culto infantil funcionando. Quem está vindo, né, no domingo à noite, às 5 horas, está sendo bem legal. Mas a aula da EBD desse dia de hoje, nós vamos estudar sobre um profeta muito legal. Cara, eu nunca tinha visto falar desse profeta assim tão profundamente como eu tive que estudar ele dessa vez. Porque a gente lê o livro, mas quando a gente tem que estudar o profeta é mais interessante. Nós vamos falar de Amós. Então, Amós era um cara muito legal na Bíblia. Só que Amós era um profeta que, na verdade, inicialmente ele não era profeta. Dá para entender? Nem eu estava entendendo, crianças. Essa história, ela passa no livro de Amós todo, mas eu vou dizer para você assim, o início dela é no capítulo 1 mesmo de Amós, quando Deus chama Amós para poder trabalhar, para levar a mensagem ao povo, né? Amós é um nome que significa fardo ou carregador de fardos. E Amós ele não foi para a escola de profetas. Ele foi um homem que nasceu numa cidadezinha do interior. Uma cidadezinha simples, uma cidadezinha bem pacata, tipo, quem aqui conhece a roça? É mais ou menos isso, uma roça, uma fazenda, um exemplo, mais assim, para vocês entenderem. E quando Amós foi chamado, ele trabalhava com gado, ele cuidava do gado da família dele, alguns gados, né, poucos, porque ele não era uma pessoa de posses, e também trabalhava com produção de frutas. No caso, ele trabalhava mesmo na roça, no campo. E Amós, ele foi chamado para ser profeta. Naquela época, para ser profeta, tinha que passar pela escola de profetas e tinha que ser de uma família de profetas para poder ser considerado profetas. Mas Deus tinha um plano na vida de Amós e esse plano tinha que ser cumprido. Amós foi chamado e aceitou. Amós ele era um cara assim que fazia muitas coisas que Deus mandava. E quando ele foi chamado, ele saiu de uma cidade, um exemplo, do norte, ele saiu do sul, que era o reino de Tecó, que era no reino do sul, mais em Judá, e ele foi falar da mensagem de Deus no outro lado do país, que no caso ele foi para Israel, para a cidade de Samaria, que era a capital de Israel. Ele saiu de uma cidadezinha do interior bem mais humilde, e foi para uma cidade grande. E lá as pessoas eram ricas, tinham muito dinheiro, as praças eram lindas, toda arrumadinha. Era um lugar assim muito bonito. Mas Amós, com toda a simplicidade, chegou lá e começou a falar. Por que Deus mandou Amós? Porque lá tinha um monte de gente que estava fazendo um monte de coisa errada. A cidade era linda, perfeita, mas as pessoas estavam fazendo um monte de coisa errada, pecando. Um exemplo de pecado que tinha naquela cidade: as pessoas elas eram injustas, elas faziam coisas que não agradavam a Deus. E um exemplo mais assim que parece com a nossa realidade de hoje: alguns juízes faziam coisas erradas por dinheiro, ou seja, eles pegavam dinheiro para soltar um criminoso ou pegavam dinheiro de uma pessoa rica para fazer um inocente pagar por alguma coisa, né? Então eles faziam tudo isso. Aí Deus falou assim: vai lá, Amós, fala para eles que não pode. E Amós começou a falar. Amós ele tinha, né, um senso de justiça muito grande. Ele conhecia a sociedade, ele sabia, né, de todas as coisas. Então ele chegou lá e falou que Deus não se agradava da corrupção daquele povo, não se agradava da injustiça que estava acontecendo ali, que Deus não se agradava de nada daquilo que estava acontecendo, e também da opressão, porque os ricos daquela cidade exploravam os pobres, escravizavam praticamente os pobres, né? E aquela opressão estava desagradando a Deus. Também Amós, ele era sincero, ele falava a verdade. Deus mandava ele falar de uma forma, ele falava da forma que Deus mandava. Por isso que Deus honrou Amós nessa questão.
A mensagem de Amós, ela era de repreensão. Ele repreendia mesmo aquele pecado. Ele falava na real o que não podia fazer. E aí incomodou um monte de gente, né? Porque falar a verdade, né, para as pessoas que são ricas é meio difícil deles aceitarem. A mensagem, né, que Amós levava era para que o povo se arrependesse, para que o povo se consertasse, mudasse aquela situação de vida. Aí ele chegou lá e falou, mas o povo não queria, né, se arrepender. Aí Deus mandou Amós falar assim, ó, eu vou castigar vocês. Deus mandou falar. Às vezes Deus manda um profeta falar que vai castigar a nação. Mas a nação, se ela, lá no livro de Crônicas, tem um versículo que muita gente fala, mas que é um versículo muito sério, que fala bem assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei e sararei a sua terra e assim por diante. Vai lá que vocês vão achar, lá no livro de Crônicas. Não vou falar onde é não, porque vocês leem o livro todo para vocês verem onde está. Está em Crônicas 7, tá bom? Só dei uma dica. E Amós, ele tinha uma coisa muito legal com ele, porque ele tinha um senso de justiça. Ele tinha um senso de justiça social e ele conhecia os problemas daquela sociedade. Assim como Jonas, Amós, ele foi chamado também para sair de uma cidade, da cidade dele, para ir para outra cidade. No caso, ele saiu da cidade do sul, do reino do sul, que era Judá, para ministrar na cidade do reino do norte, que era Israel. Mas, diferente de Jonas, Amós não tentou fugir do chamado de Deus. Ele foi no jeito que Deus mandou. Os principais aspectos do ministério de Amós nos ajudam como cristãos, né? Amós, ele tinha 2 aspectos no ministério dele. O primeiro era que ele conhecia quem tinha o chamado e era convicto, tinha convicção do chamado dele e sabia, né, que era Deus que tinha chamado ele, né? E o segundo era que ele conhecia o povo para quem ele ia ministrar. É muito difícil, né, você chegar numa cidade onde as pessoas conhecem Deus, mas estão cultuando outros deuses, né? Porque Deus é um só. E eles pegam lá um monte de imagem, um monte de coisa de outras figuras diferentes, de outros... tem gente que cultua o sol, alguns lugares assim, cultua o sol como se o sol fosse o Deus. Um exemplo, né? Então, aquele povo estava cultuando várias outras coisas, sem ser o Deus mesmo verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. E você, quando você for falar de Deus para alguém, se você tiver convicção do que Deus está falando, vai lá e fala com a autoridade de Deus. Deus não fala para machucar ninguém, Deus fala para corrigir com amor. Então nós vamos estar falando as coisas que Deus manda com amor, com cuidado, para que Deus venha trabalhar na vida das pessoas e melhorar cada vez mais a vida daquela pessoa, para aquela pessoa se consertar diante de Deus. Que possamos seguir, né, o exemplo de Amós. Então, crianças, nós ouvimos sobre a história de Amós. Na parte que eu falei, tem todas as respostas das perguntas que eu fiz na nossa atividade. E a primeira pergunta é: qual o significado do nome de Amós? Segunda pergunta: qual era o trabalho do profeta Amós antes de ser profeta? Terceira pergunta: quais as principais qualidades do profeta Amós? Quarta pergunta: assim como Jonas, Amós saiu de onde vivia para outro lugar de onde ele saiu e para onde ele foi? Quinta pergunta: quais os 2 aspectos do ministério de Amós? Todas essas respostas você vai achar na explicação que eu dei aqui. Só você assistir o vídeo. Se você não conseguiu pegar as respostas, vai lá no vídeo, volta que você vai ver que está lá. Tá bom? A palavra-chave é justiça.
ok? Obrigada. Tchau, até a próxima.